A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Como antes já frisamos, as palavras do Evangelho do dia servirão de texto base à nossa mensagem nesta manhã. E o tema da nossa mensagem é Servos de Cristo para servir. Queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus, nosso Salvador, congregados, visitantes, amigos no Senhor, também queridos ouvintes e acompanhantes das nossas mensagens, através da gravação e transmissão, desejamos a todos a bênção de Deus através dessa palavra do Senhor. Servos de Cristo para servir. Após ser impedido de participar de um brinquedo em um parque de diversão, devido à sua tenra idade, um menino encontra uma máquina de desejos e então pede a esta máquina para ser grande. Surpreendentemente, ele foi atendido e transformado num adulto. Mas após uma série de contratempos, o menino crescido concluiu que a felicidade, na verdade, está em ter e ser, no tempo certo, o adequado para cada idade. Volta a ser criança e ele se dá por extremamente feliz. Esta é uma breve sinopse de um filme antigo norte-americano que aqui no Brasil recebeu o título de Quero Ser Grande. Perguntamos: qual é o adolescente que não sonha em antecipar a idade adulta? Qual é o jovem que não alimenta ambições? E se nós levarmos em conta a competitividade existente no nosso mundo atual, qual é a pessoa que não deseja ser importante? O relato do evangelista Marcos requer, primeiro, um breve olhar para o seu contexto anterior a esse episódio. E lá no início do capítulo 9, há um relato sobre a transfiguração de Jesus, que vocês conhecem. 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, acompanharam aquele acontecimento. E ao serem encobertos por uma nuvem, dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. E após descerem do monte, Jesus ordenou que um espírito mau saísse de um menino. 2 fatos que servem de base para nos lembrar que os discípulos estavam vendo, estavam ouvindo e estavam acompanhando muitas coisas, mas tendo grande dificuldade em entender e perceber quem de fato era que estava ali na sua frente. Chegando em casa, em Cafarnaum, Jesus logo perguntou aos 12: o que vocês estavam discutindo no caminho? A pergunta vem do coração de Jesus e desconcerta os seus discípulos, pois afinal eles foram pegos em flagrante, fazendo algo indevido, e então ficam sem graça e calados.
O tema da discussão era justamente a competição entre eles. Algo contrário ao ensinamento de Jesus. Enquanto Jesus estava falando de sua humilhação e do seu rebaixamento até a morte de cruz, os discípulos se preocupavam com títulos e com honrarias. Conhecendo os pensamentos do seu grupo de discípulos, percebendo seus devaneios egoístas e prepotentes, Jesus chamou os 12 e se dispôs a explicar o verdadeiro sentido do seu ensinamento, dizendo-lhes assim: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Jesus, nesta ocasião, ele está se dirigindo à cidade de Jerusalém. Está se dirigindo a Jerusalém para se pôr em último lugar e a serviço de todos. Espontaneamente ele vai entregar a sua própria vida em sacrifício na cruz, em lugar de cada pecador. Enquanto isso, seus discípulos ambicionam cargos, discutem quem é o mais importante entre eles. Eles não compreendem que o maior estava no meio deles, na frente deles. Não são eles, mas é Jesus. No entanto, esse desejo ambicioso de querer ser o mais importante não foi exclusividade dos discípulos de Jesus lá na longínqua e outrora Galileia. Todo ser humano continua tão pecador quanto outrora. E o seu desejo de sobrepor-se aos outros prossegue até hoje, pondo muitas vezes em perigo de transformar uma ambição numa ganância. Por isso as exortações de Jesus, elas não se dirigem apenas para aqueles 12, mas ela é válida e serve para toda a comunidade cristã no mundo atual. E Jesus revolucionou a mentalidade da época ao inverter o esquema de precedências, um ensino validado até o fim dos tempos. O primeiro deverá se comportar como o último e servidor de todos. A primazia do serviço deve caracterizar de modo de ser do discípulo de Cristo. Sua grandeza consiste em ser solidário para com todos. Quem tem manias arrogantes e desenfreada ambição não serve para viver numa comunidade cristã, porque nela deve imperar o Espírito de Jesus, a capacidade de se colocar a serviço dele e dos outros. E ali todos são iguais, são irmãos e irmãs, são filhos do mesmo Pai, regidos pelo amor fraternal e solidário. Esta escala de valores, na ótica do reino de Cristo, é invertida. O melhor e primeiro lugar aparece como sendo o último. Pacientemente, Jesus repete esta sua lição: entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Nada de tirania, dominação, humilhação. O reino de Cristo não prevê lugar para dominador e dominados. Os sinais do reino vão acontecendo como atitude misericordiosa oferecida a toda a humanidade. E então, uma criança, símbolo da inutilidade para os judeus daquela época, aparece como sendo o verdadeiro discípulo. Diz o texto: aí Jesus segurou uma criança e a pôs no meio deles. E então, acrescentado pelo Evangelho de Mateus, que também relata esse episódio, diz assim lá em Mateus: e Jesus, abraçando-a, disse aos seus discípulos:
em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Primeiramente, a grandeza no reino de Jesus consiste em nós nos reconhecermos fracos, limitados, pecadores, totalmente carentes da glória de Deus, para então, em humildade, confiança e fé verdadeiras, aceitarmos a justificação e a salvação oferecidas de forma gratuita pelo Salvador Jesus Cristo. Em Romanos nós lemos, todos pecaram, ouvimos isso no início do culto, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. E com uma criança em seus braços, o Salvador Jesus conclui a lição do dia, dizendo assim: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. É interessante. Ser como criança é um requisito para que nós possamos ter intimidade com o nosso Deus. Naturalmente, Jesus não está se referindo aqui àquelas atitudes infantis como birra, inconstância nas emoções, impaciência. Mas a principal característica de uma criança que Jesus se refere aqui é a humildade. E a humildade da criança se manifesta principalmente através da sua dependência, do amor e da alegria. Uma criança depende e confia plenamente nos seus progenitores. Uma criança descansa tranquila no colo de sua mãe. Uma criança se joga com toda a confiança nos braços de seu pai. Eles são seus protetores. Ela os ama. Para nós nos aproximarmos de nosso Deus, nós precisamos ser como uma criança. Ter dependência absoluta e confiança plena nele. Precisamos confiar no auxílio do Senhor, descansar em seus braços e demonstrar amor ao nosso Deus. E esta dependência, esta entrega gera satisfação, alegria e segurança. A grandeza no reino de Cristo consiste em nós nos reconhecer seres imerecidos do imenso amor de Deus, para então, em humildade e fé, receber a salvação oferecida de graça pelo Salvador Jesus. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra, por meio do poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Fica claro que o reino de Deus opera de uma lógica diferente da qual o mundo opera. Os valores da sociedade em que nós estamos inseridos levam muitos a acreditar que para alguém ser importante, precisa ser ambicioso, conquistar riquezas materiais e riquezas terrenas. No entanto, quando este assunto é tratado pelos discípulos, sobre quem deles é o maior, Jesus ensina numa perspectiva diferente. Na lógica do reino de Deus, o mais importante é aquele que serve e não aquele que busca ser servido. Por isso Jesus introduz
na discussão a necessidade de dedicar-se à vida com Deus. E o que quer dizer isso? É estabelecer que o mais importante aos seguidores de Jesus é se preocuparem em fazer a vontade de seu Deus. Viver de tal forma que a nossa vida aponte sempre para a palavra de Deus. Testemunhar a salvação que Ele pode operar na vida de cada pecador. Lembrar que em todas as oportunidades que nós devemos diminuir, mas Cristo deve crescer, cada vez mais. E quanto mais Cristo estiver evidente na minha e na sua vida, mais nós seremos dependentes de Deus e mais nós estaremos dispostos a servir, solidários e em fraterna união. Portanto, a realização pessoal verdadeira não é aquela que faz as pessoas celebridades sociais com tempo curto de glória, mas sim é aquela que nos realiza como verdadeiros seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. E os apóstolos tornaram-se todos verdadeiras celebridades para com as coisas de Deus. Todos simples, mas foram chamados por Jesus e capacitados para o trabalho de divulgar a boa nova da salvação em Cristo. Eles atravessaram o mundo inteiro e são e serão, até o fim dos tempos, as verdadeiras celebridades sem arrogâncias e jamais esquecidas. Tu e eu também somos convidados e chamados para sermos celebridades e importantes no testemunho daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário e para falar da sua vitoriosa ressurreição que nos garantiu perdão, vida e salvação. Sabemos que neste mundo sempre haverá conflitos. Neste mundo sempre haverá competições, mas entre nós deve haver amor e serviço. Sejamos humildes servos uns dos outros, que tenhamos sempre a clareza de dependermos de Deus, que reconheçamos continuamente que se há alguém maior entre nós, esse alguém é Cristo. O maior que se tornou o menor e o mais desprezado entre os homens. Para quê? Deixou a sua glória celeste para nos servir e nos redimir com sua morte e ressurreição. Então, não fechemos o nosso coração à palavra de Deus, mas com humildade e fé, aceitemos os seus ensinamentos e nos esforcemos a praticá-los em nossa vida diária e a exercitá-los também nas atividades da igreja, integrando-nos numa das diversas áreas de ação e de serviço aqui na comunidade. E antes de terminar, eu gostaria de aproveitar a ocasião para registrar aqui um voto de louvor e gratidão a todos os líderes e seus grupos pelo trabalho incansável que fazem para colaborar no trabalho e no serviço do Senhor aqui nesta congregação. Os grupos de apoio nas diversas áreas, na adoração, recepção, música, assistência social, a comunicação e transmissão, e de um modo especial, já que falamos em criança hoje aqui no texto, gostaria de deixar anotado a nossa gratidão e o estímulo sempre contínuo aos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, desejando que esse trabalho de instruir as crianças na Palavra de Deus prossiga sendo feito com muita alegria,
com compromisso e com plena consagração. Aos pais que têm se esforçado por trazer os seus filhos aos cultos na casa de Deus, também o nosso louvor e o nosso incentivo para que assim prossigam, na certeza de que, para ser sábio, é preciso primeiro temer e respeitar a Deus, o Senhor. Como disse Salomão em Provérbios capítulo 1, verso 7. Aos pais que talvez priorizam tudo aos seus filhos, mas quem sabe estão se descuidando em trazê-los à igreja, lembro-lhes fraternalmente esse conselho, também do rei Salomão, quando disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus queridos irmãos e irmãs, não endureçamos o nosso coração diante do imenso amor de Deus, mas com humildade e verdadeira fé, aceitemos os seus ensinamentos e os vivenciemos no dia a dia da nossa vida. Sejamos sempre servos de Cristo para servir. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.